versículo 22. Lamentações vem logo depois de Jeremias e antes de Ezequiel. É do Antigo Testamento, isso mesmo. Lamentações, capítulo 3 e o versículo 22, fala assim: graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele eu colocarei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Até aqui. Depois em casa de comigo, eu quero que você leia o capítulo inteiro. Mas aqui a gente vai pegar esses versículos como chave para nossa abertura do nosso culto de hoje. Porque grande é o amor do Senhor. É por causa do grande amor de Deus que a gente não é consumido conforme os nossos pecados. Se fosse pelos nossos pecados, a gente já teria só sido fulminado. Porque antes, quando a graça ela não tinha sido manifesta, a pessoa pecava e ela morria. Hoje, quantos pecados a gente já não cometeu? Só hoje. Você consegue contar? Só hoje, quantos pecados você não cometeu? Quantas coisas erradas? Quantos pensamentos impuros você já não teve hoje? Se fosse pela primeira coisa que você acordou e pecou, tu já teria sido fulminado se não fosse a graça e o amor de Deus na tua vida. Mas por que então Deus perdoa tanto a gente? Porque Ele entregou o Filho dele. Porque Ele entregou o Filho para que a graça pudesse vir sobre nós. Deus fala que graça é um presente, é um dom de Deus, que não vem por obras das mãos humanas, mas Deus decidiu derramar. Veio pela fé. Amém? Então, quando eu creio em Jesus, quando eu tenho fé, essa graça vem sobre mim, esse presente vem sobre mim. Você já pagou por um presente que você recebeu? Dá para pagar por um presente? Mas se a pessoa vai lá e te dá um presente, diz: ai, quanto que é? A pessoa não vai nem te falar quanto é que foi. Mas se ela te fala, toma aqui, aí deixa de ser presente. Então a gente não tem como pagar pela obra da cruz, pelo preço que Jesus se sacrificou lá na cruz, porque foi um presente. E Ele concedeu a graça para nós. Amém? Então, aqui a gente precisa colocar nossa esperança no Senhor, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Sabe o que é misericórdia? É a compaixão, o amor de Deus colocado na nossa miséria. Misericórdia, que vem do latim, de colocar o coração na miséria. Então, na nossa miséria, nós somos os miseráveis. Tem aquele filme dos miseráveis? Somos nós. E aí Deus colocou o coração dele em nós, colocou os olhos dele, o amor dele na nossa vida. Por causa disso, a misericórdia dele é renovada a cada manhã. A cada manhã você tem a chance de viver uma nova vida. Você tem a chance de viver algo novo, de ser transformado, de ser curado. Há uma nova esperança para você. Amém? Ontem, eu estava falando com o pastor Alex. Ontem eu estava. Ontem não estava legal. Hoje eu acordei já diferente. Mas ainda, eu falei assim, ainda tem coisa para mudar. Ainda eu preciso melhorar isso aqui. Ainda não está legal. Mas eu sei que a misericórdia de Deus se renovou nesse dia para mim. E amanhã eu se renovar de novo, e eu vou levantar de novo, e eu quero tentar de novo fazer diferente. Amém? E por causa, como a gente tem essa oportunidade? Por causa do grande amor e da misericórdia do Senhor sobre nós. E nessa noite eu quero te convidar para ficar em pé, porque nós vamos adorar e louvar Ele justamente por esse amor e por essa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença.
Em nome de Jesus, arrancamos agora todo o peso espiritual da maldade, seja arrancado neste lugar, em nome de Jesus, e declaramos a bênção do Senhor, os anjos do Senhor, ministrando as nossas vidas nesse tempo. Espírito Santo, fica à vontade e revela a tua verdade nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Eu estou vendo a igreja aqui cheia. Vai estar cheia. Logo, em nome de Jesus. Então vamos, agora nós vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, né? Então a gente vai louvar a Ele, porque eu vi na Bíblia, a gente lê na Bíblia, né? Temos que louvar o Senhor. Toda criatura, tudo, as pedras, os animais, tudo, todos, nós temos que louvar o Senhor. Então vamos nós louvarmos ao nosso Deus. Amém? Então vamos, amém.
podia estar na casa assistindo a novela que nós estamos aqui, né, louvando ao Senhor. Ele fica muito feliz, né? Ele diz: onde tiver um ou dois, né, falando o meu nome, eu estarei, né? Então ele está aqui com nós, com certeza, né? Amém. Então vamos continuar louvando a Ele. Nós temos que louvar ao Senhor. Amém. 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 Senhor.
esse Deus maravilhoso, né? Mesmo com esse calor, a gente vê esse quadrado, mas ele sabe todas as coisas, né? Diz que agora vai ser um tempinho, vai estar atrás. Não sei quando mais vai ter isso, vai, né, amiga? Vamos chegar. Mas em tudo dá glória, né? A gente tem que dar glória em tudo. A gente é meio, às vezes se machuca o queixado, né? Diz, ai Senhor, glória a Deus, né? E daí se torna uma coisa, está difícil, se tudo chamar nome, fica mais difícil. Mas da glória a Deus, aquilo ali já começa a se ajeitar, né? E Deus é bom. Então vamos continuar louvando Ele. Amém. Maravilha. Glória a Deus, você pode se acertar. Amém. Aleluia, vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico. Amém. Gênesis, desculpa. Gênesis. Gênesis 14. E o versículo 17 fala assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedobaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Amém. Agora a gente está num momento muito importante também do culto, que é o momento onde você vai lançar a sua semente. E cada terra, ela vai produzir. Ela vai produzir uma colheita 30, 60 e até 100, ou seja, vezes aquilo que você semeou. E aqui o Abraão, ele tinha recebido uma vitória contra uma cidade, contra um rei. E aí vem o sacerdote de Deus, que era Melquisedeque, vai lá e abençoa ele. Olha, trouxe pão, trouxe vinho para você, ainda trouxe uma oração de bênção para a tua vida. E aí o Abraão reconhece Deus na vida dele e ele dizima aquele despojo que ele tinha conseguido. E aqui o Abraão é a primeira pessoa que dá o dízimo na Bíblia. E hoje, a lei e a bênção do dízimo, ela recorre e ela recai sobre nós até hoje. Foi começado lá no Antigo Testamento, mas é falado e ensinado até o final da Bíblia. E ela também se encaixa no tempo da graça. Então, o que é o dízimo? É eu separar 10%, está lá em Malaquias. Deus fala, separa 10% de tudo aquilo que você ganha, de toda a tua renda. Traga na casa do tesouro, que é onde você recebe mantimento. E por que eu tenho que dizimar? Não é que eu tenho que dizimar, eu não sou obrigada a dizimar. Não sou. É um mandamento que Deus faz para a gente, para que nós possamos ser abençoados. Está entendendo? Quem é abençoado é Deus. Deus ele já é dono da bênção. Ele é o abençoador. Ele não precisa ficar mais abençoado. Não. Quem precisa ser abençoado é a gente. Amém? Amém. E o dízimo, ele tem o poder de repreender um espírito devorador na nossa vida, que é um espírito demoníaco que age dentro das nossas finanças ou dentro das coisas que a gente coloca. Às vezes a gente não entende por que alguma coisa quebra, por que alguma coisa cai, por que começa tudo que você está com a mão parece que estraga. E isso é porque muitas vezes falta a bênção do dízimo na tua vida. Porque você não é fiel em 10% da renda
você ganha, você não vai conseguir ser fiel na sua venda. E eu vou contar para vocês algumas vezes que o dízimo trouxe na minha vida e na minha família também. O dízimo, às vezes, eu já parei para pensar, tá? Eu sou bem sincera, né, gente? E aí, quando eu vou tirar o dízimo, às vezes eu me assusto. Meu Deus, tu soltou meu dízimo? Amém. Aí eu falo assim, amém, Senhor, é teu. Não é teu, só que não é meu. É de Deus. E aí eu fico pensando, antes disso, né? Antes de eu entregar para Deus, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês? Será que eu vou conseguir? Porque pelos meus cálculos, se eu tirar o dízimo, vai voltar para aquela conta. E eu, não, eu vou crer, eu vou acreditar, porque eu conheço a bênção do dízimo. Então eu vou lá e dizimo. E, gente, milagrosamente, eu não sei explicar para vocês. Quando vem as contas, todas elas são pagas e ainda sobra. Aqueles 90% parece que eles viram 900%. É algo milagroso. Que só para saber contar, quem dizima? Quem é dizimista? Quem não dizima, quem não é dizimista, não sabe entender como que esse poder de Deus se aplica na nossa vida. Porque realmente, dízimo é uma parte da vida cristã que você só vai experimentar quando você fizer. Você só vai ter o teu testemunho quando você fizer. Não vai ser pela palavra que você está ouvindo aqui voltar, não vai ser por causa de uma oração, ou de um jejum, ou de um propósito, ou porque você está ouvindo o pregador falar. Não. Essa palavra que a gente ministra aqui, sobre dízimos e ofertas, ela não vai ter efeito nenhum na sua vida, se você não praticar. A Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a bênção e a experiência e o resultado só vai vir quando eu praticar aquilo que eu ouvi. Se eu escuto, entra por um ouvido, sai pelo outro, ou eu rejeito, eu não vou conseguir experimentar aquela bênção. Eu não vou conseguir experimentar aquele resultado. A Bíblia está falando que eu vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, diz o Senhor. Quando vocês dizimarem, quando vocês fizerem prova de mim. Imagina, a Bíblia toda é o único lugar, o único momento que Deus permite que você faça a prova dele, que você desafie. No resto, Jesus próprio fala lá em Mateus capítulo 4, para Satanás, que Jesus tinha sido levado pelo Espírito ao deserto, né? Ele fala para Satanás, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o dízimo é o único momento que Deus se permite ser desafiado. Vai lá, o que Deus fala? Querido, vamos lá, vamos fazer uma prova, vamos fazer um desafio. Você dizima e você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu para ti. Uma coisa é você, é uma bênção, outra coisa é você ter janela do céu aberta. Não é uma bênção. Está entendendo? Não é só sobre a tua vida ou só sobre as tuas finanças. É como se fosse um seguro da tua vida, da tua casa, da tua família. As pessoas que estão ao seu redor são abençoadas por você. Amém? Amém? A minha mãe conseguiu comprar um carro 0 quilômetros por causa do meu dízimo. Eu consegui trocar de carro por causa do dízimo, por causa da bênção do dízimo. Está entendendo? Então até as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas por causa de você. Claro que elas vão ser muito mais abençoadas quando elas praticarem também da vida delas. Mas elas já experimentam uma pegadinha das bênçãos que Deus derrama sobre a tua vida porque você é fiel. Se você for fiel, a Bíblia fala no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. E aqui a Bíblia não está falando sobre esse dinheiro. Quando ela fala, seja fiel no pouco, pouco é o dinheiro, pouco é o recurso que você vai dar, como que você vai administrar isso? E sobre o muito, é a obra de Deus na tua vida, é o ministério, são as almas que te são confiadas. O que Deus considera como muito? Deus considera dinheiro como algo muito grande? Não.
tem real, não tem dólar lá no céu. Tem. A rua, ela já é de ouro. Você pensa que tem algum dinheiro lá? Não tem. Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra, muitas vezes, como ela está aqui na terra, ela precisa de recursos da terra para se manter ativa. Mas mais do que isso, ela precisa de oração, ela precisa de intercessão, ela precisa de gente, ela precisa de cura, ela precisa de jejum. O dinheiro é só uma parte. Quem precisa do dinheiro para se manter aqui? Eu e você. Entendeu? Para que nós possamos crescer e prosperar. Mas para que isso aconteça na nossa vida, a gente precisa ser fiel no pouco. Se eu for fiel em 10%, Deus me coloca sobre os 90%, virar 900%. Amém? Então hoje, nessa noite, você vai separar o teu dízimo, a tua oferta, e você vai trazer com muita alegria. Falando, Deus, eu me comprometo em ser fiel ao Senhor com isso, porque eu sei que esse valor que o Senhor pede não é meu. Foi o Senhor que me deu o trabalho, foi o Senhor que me deu o recurso, e o Senhor só pede 10% para te devolver. Por quê? Porque Deus ele é o teu sócio. Amém? E também a parte dele. Então, em nome de Jesus, se você traga o dízimo, a tua oferta, você pode estar fazendo Pix também, e nós vamos estar orando por você em seguida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, cada dízimo, cada oferta, Deus, que foi apresentado nessa igreja para o Senhor, para a tua obra, Deus. Que eles sejam tremendamente, Deus, abençoados, Deus. Em nome de Jesus, conforme a fidelidade deles, conforme o coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas do céu, as portas das bênçãos sobre eles, Deus. Abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão necessitando, Senhor, para que eles venham prosperar, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Nós repreendemos todos os demônios devoradores das finanças. Em nome de Jesus, e declaramos os anjos do Senhor vindo e servindo o teu povo nesse tempo. Que essa obra também, Senhor, cresça e apareça sobre a face da terra. E o teu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e deixe receber a pastora Alex. Hoje você vai ser transformado aqui nesse lugar. Amém? Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Amém. Domingo passado eu estive ministrando aqui, ministrei sobre o poder das palavras. Que ela pode causar na minha vida e na sua vida. O efeito de uma palavra lançada. O que ela pode causar? Tanto para destruir como para construir. Recapitulando um pouquinho antes de entrar na minha mensagem, eu disse que a gente tem um poder que o próprio Deus nos deu. Como diz Provérbios 18, 20 e 21, que o meu coração ou a minha alma se alimenta das minhas palavras. Eu tenho o poder na língua para trazer a vida ou trazer a morte. Desse fruto eu vou comer. Então eu falei o que a gente anda falando e como a gente anda falando, porque como eu ando falando, tem muita ação. Mas para mim convencer uma pessoa, eu também preciso saber como eu falo com uma pessoa. Eu não posso chegar com uma pessoa para falar de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu tenho que chegar para falar com uma pessoa de uma forma convincente, porque eu acredito no que eu estou falando. Qual a melhor forma de eu falar isso? Muitas vezes, para falar da minha fé, falando do que eu era preso. É onde Jesus me libertou. Porque ali eu tenho autoridade para falar. Ali eu tenho ciência para falar. No meu caso, eu gostava de mexer
com cartas. No meu caso, eu vivia roubando, já naquele desalugar para pagar, eu roubei muitas vezes a minha mãe, meus amigos. Quantas vezes bateram lá na porta de casa para contar minha vida que eu me bater, eu roubava coisas pequenas. Então eu tenho uma autoridade para falar desse, como Jesus me transformou nessa área. E as pessoas vão tendo curiosidades, porque elas vão saber do seu passado, porque o seu passado não é motivo de vergonha, mas é motivo de libertação para alguma pessoa. Onde você foi preso, é motivo que alguém está precisando também ser livre disso. E você tem uma chave que pode libertar. A sua palavra é uma chave para o cadeado que está trancado na vida de alguém. Muitas vezes a gente está guardando a chave, em vez de falar o que tem que ser falado, com confiança e com vida. Isso foi falado no domingo passado e mais algumas coisas. E hoje nós vamos continuar falando sobre o poder das palavras. Eu, por mim, entraria numa série sobre o poder das palavras, sobre as palavras, suas ações, e assim ia dando sequência, porque a Bíblia fala muito sobre as palavras. De Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Hoje não seria eu que ia ministrar, mas pela graça de Deus quis me colocar aqui. Hoje seria a pastora que ia ministrar, mas ela falou assim: ministra hoje. E ela vai ministrar quando for minha vez de ministrar aqui novamente, ela vai ministrar. Mas porque Deus queria continuar falando desse assunto. E hoje nós vamos falar de um rapaz só de 70 anos, novinho, 70 anos de idade, 75 anos de idade. E pelo incrível que pareça, eu achei que a pastora ia fazer a oferta na minha passagem, lá em Gênesis 12. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. E antes que eu esqueça, Isaac, seja muito bem-vindo, porque foi a confirmação da minha palavra, porque eu sabia que ia pregar sobre o poder da palavra. Eu não sabia porque tinha duas passagens no meu coração. Aí quando tu chegou e falou: meu nome é Isaac, eu falei: eu vou pregar sobre o pai de Isaac. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor veio a Abraão e ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, dirige-te à terra que eu indicarei. O Senhor diz: sai da tua terra. Vou falar mais fácil: da terra dos seus parentes, da casa de seu pai, vai à terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma nação muito grande, um povo grandioso. E eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei o que te abençoarei, e irei amaldiçoar quem te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face desta terra. Então partiu Abraão, como orientou o Senhor, e logo acompanhou. Abraão tinha 75 anos, novinho, quando saiu da terra de Arã. Levou consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, os bens e todos os bens que havia conseguido ajudar, todos os escravos. Tornaram como a terra de Canaã para chegar. Abraão atravessou o mar até o lugar onde ficava o mar sagrado, carvado de Moré, e seguiu. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região.
Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: a tua descendência a tua descendência que darei essa terra. E Abraão constituiu ali um altar e dedicou ao Senhor, porque o Senhor havia aparecido e falado com ele. Só que aqui, a história de Abraão é muito conhecida. Eu e você já ouvimos falar de Abraão. Eu minha pergunta para vocês talvez vai estar falando aonde você vai falar do poder das palavras nessa passagem. Calma, nós vamos chegar lá. Em Gênesis 12, ao início da história de Abraão, na Bíblia, fora isso, ele já tinha comido 75 anos a mais. E a Bíblia diz que Deus aparece para ele e diz para ele sair da casa do seu pai, da sua parentela. Olha, sai da sua casa, Abraão. Sai da minha e dos seus parentes, sai do meio da casa do seu pai, da casa do seu pai. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E falei que tinha uma grande nação. 75 anos de idade. E Abraão segue caminhando e vai caminhando. E no meio disso, Deus prometeu para Abraão uma nação, uma descendência. E o tempo vai passando, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa muitos anos e o filho de Abraão não vem. De Abraão não vem. Passa por o filho de Abraão não vem ao ponto dele chegar para o Senhor e questionar. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender com a vida de Abraão, presta atenção aqui. Para quem tocou a meu coração. Hoje nós temos o costume de chegar para qualquer um e falar dos meus problemas, falar dos seus problemas, falar assim: olha, a minha vida está difícil, a minha vida está complicada. Abraão, você não vê ninguém falando, Abraão falando para ninguém: olha, minha vida está complicada, Deus me prometeu um filho, mas a minha mulher é estéril, e eu talvez já sou uma avançada de idade, já tenho somente 75 anos, sou bem novinho. Você não vê ele reclamando para ninguém. Mas quando Deus aparecia para falar com ele, ele questionava Deus: o Senhor me prometeu. Muitas vezes a gente esquece de questionar, de perguntar para Deus e fala para a pessoa que está do nosso lado. Mas quem prometeu não foi a pessoa que está do nosso lado, foi o próprio Deus. Deus fala assim: olha, eu vou te fazer um médico, eu vou te fazer um pastor, um apóstolo, um missionário, um evangelista, vou te fazer um engenheiro, vou te fazer um jogador. Quando aí a gente não vê as coisas acontecendo, em vez de a gente dobrar nosso joelho e falar para Deus: por que não está acontecendo? Se o Senhor me prometeu. A gente prefere chegar na pessoa do nosso lado e dizer assim: olha, eu acho que Deus mentiu ao meu respeito. Abraão nunca falou para ninguém da dificuldade que ele estava passando. Estou olhando por isso. Você sempre tem que ter um líder sobre sua vida. Aprenda a ter um líder sobre sua vida para abrir o seu coração, para falar dos seus problemas, para falar da sua necessidade. Se eu guardo tudo para mim e não falo com ninguém, eu me destruo. Mas se eu falo para todo mundo, eu também me destruo. Então, todo exagero, todo extremo é perigoso. Se eu não falo nada dos problemas que eu passo, minha alma fica doente, manifesta sobre o meu corpo algum tipo de enfermidade. Seja ela dor de cabeça, seja ela gordura, ainda mais simples que eu estou falando, coisa que pode acarretar até que chegar ao câncer. Porque eu guardei tudo e não expus o que precisava expor. Guardei a falta de perdão que eu precisava liberar. Guardei a incredulidade a respeito de uma promessa que eu não expus para quem precisava expor, e isso foi me matando. Mas se eu falo tudo para todo mundo também, eu trago a minha vida, porque nem todo mundo quer estar comigo, nem todo mundo que está comigo quer o meu bem. Recentemente, nós vimos um caso, eu e a pastora, de uma pessoa que chegou, a vida dela estava mil maravilha, estava fluindo do jeito que ela queria, ela conseguiu, estava sendo feliz na vida sentimental, na vida profissional, conseguiu uma transferência para o lugar que ela queria. Mas ela abriu o coração da pessoa errada. Estava tudo
tudo dando certo, mas num certo horário, ela chegou para uma pessoa e disse assim: olha, eu vou me mudar, olha, eu consegui uma promoção, olha, minha vida está indo bem. No outro dia, a vida sentimental dela abalou. No outro dia, o que ela tinha conseguido, ela teve que retroceder. Mas por quê? Porque abriu o coração para quem não devia. Abriu o coração para quem não poderia abrir. Eu e você temos que tomar cuidado para quem falamos da nossa vida. Chega para o seu líder, para o seu pastor, para os seus apóstolos e fala assim: nós temos um casal de apóstolos, o apóstolo Antônio e a apóstola Suzana, que eu carinhosamente e respeitosamente chamo de pai. Nós temos ele sobre nossas vidas para cuidar sobre nós. Nós temos aqui sobre a Igreja Norte, a pastora Gabriela e eu. E nós podemos abrir nosso coração para encontrar um alinhamento segundo a vontade de Deus e ser livre de administrar. E Abraão sempre ia para Deus. Naquela época, Abraão não tinha um. Porque ele é o cara da fé. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a dar o exemplo. E Deus falava para Abraão, e Abraão questionava Deus, mas não vê Abraão falando com os outros. Em Gênesis 17, versículo 5, versículo 6, a Bíblia, Deus diz assim: olha, Abraão, vou te dar uma descendência. Mas presta atenção. Deus falou: Abraão, seu nome já não vai, você não vai chamar mais Abraão. Você vai chamar Abraão, pai de multidões. E no mesmo capítulo, lá embaixo, agora eu não lembro de cabeça, mas está anotado, em Gênesis 15, Deus chega e diz assim: Abraão, a sua esposa não vai chamar mais Sarai. Isso significa, se me engano, minha princesa, mas vai chamar Sara, que é mãe de muitos filhos, ou princesa, uma coisa assim, não me recordo. Mas o que eu quero participar muito tem ênfase é Abraão. Por quê? Porque Deus tirou o nome dele e colocou pai de multidões. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que você visualize comigo. Abraão já estava próximo dos 90 anos aqui. Alguém com 90 anos consegue gerar? Alguém com 90 anos consegue gerar? E Deus ele coloca o nome da pessoa assim: Abraão, pai de multidões. Então, ou Deus gosta de um senso de humor, ou Deus está vendo algo que eu e você não vemos. Porque imagine o pessoal batendo na porta de Abraão. Abraão! Ô Abraão! Mas o pessoal fala: como é que Abraão vai ter filho com 90 anos? Com uma esposa estéril? Abraão, quem te deu o nome de pai de multidões? Foi Deus. Abraão, como é que você vai ter filho com 90 anos? Abraão, quase 90 anos. Abraão, como é que você vai ter filho se sua esposa é estéril? Talvez se eu e você estivesse lá naquele momento, a gente olhar para Abraão e falar assim: Abraão, tu é doido, tu é fora da casinha, tu precisa se internar no CAPS, tu precisa se internar no hospital psiquiátrico, porque você já não pode mais ter filho. Como você está falando que Deus mudou o seu nome? E como você está falando que você vai ser pai da sua esposa estéril? Quero que você imagine essa realidade comigo. Porque talvez seja a sua realidade. Talvez você não está esperando um filho natural.
Deus. Mas talvez você Deus te prometeu algo que você não está vendo acontecer. Talvez Deus olhou para você, talvez você está olhando para a sua casa e ela está bagunçada. Talvez você está olhando para a sua vida e ela está destruída. E você está assim. Mas Deus prometeu. Deus prometeu. O que eu vou fazer com essa promessa? É algo que eu e você precisamos pensar. Porque a nossa primeira ação, hoje eu vim aqui para ensinar. Eu quero que você aprenda. Por isso que eu estou falando muito pausadamente. Eu quero que você aprenda e coloque em prática. Porque não adianta nada eu pregar e você sair daqui com a colocar em prática. Mas eu quero que você estude tão claro que até uma criança de 3 anos que entra aqui consiga ser praticando. Então, Abraão tem muito a ver comigo e com você. O que acontece? Você nunca viu Abraão se amaldiçoar. Ao contrário. Ao contrário. Você nunca viu Abraão falando: a minha vida não presta. A minha vida é um fracasso. Eu gosto muito de falar disso. Vou voltar a falar. Sabe, um dos mandamentos é não usar o nome do seu Deus em como na ceia? Não. Mas muitas vezes eu e você usamos o nome do nosso Deus em vão. E não é da forma que você está pensando. Quando Deus se apresenta para Moisés, Deus disse: vocês sabem? Rapaz, eu acho que só a minha mãe sabe, o perdão tem que orar para Deus ressuscitar o restante. Eu sou. Deus apresenta para Moisés como eu sou. Aí chega você, eu e fala assim: eu sou um burro, eu sou um fracassado, eu sou um inútil, eu sou um derrotado, eu sou um perdido, eu sou. Deixa eu perguntar, essas qualidades existem em Deus? A gente coloca uma qualidade em Deus, um poder criativo, que é o nome do eu sou, porque ele é um criador, ele tem o poder de criação, ele é o criador, e a gente cria uma realidade que não existe. Eu sou, a gente está usando ou não o nome dele? Não. Mas a gente não percebe, a gente acha que está somente falando que eu sou um fraco, eu sou um desanimado. Mas na verdade a gente está pegando o poder de criação e trazendo existência uma destruição para a minha vida. A gente está pegando o maior poder criador do mundo, o maior, porque ele criou o mundo com as palavras. A gente está pegando o maior poder de criação, eu sou, e criando uma realidade de burrice, de tolice sobre a minha vida. E a gente acha que Deus tem que entender o que eu estou passando por um momento de dificuldade. Querido, Ele te entende, Ele quer te ajudar a sair do momento de dificuldade. Ele é o maior interessado em falar assim: olha, eu te pego pela mão direita e sustento. Olha, eu vou adiante de ti, abrindo o caminho. Olha, terá questões, mas você vai vencer, porque eu venci. A minha presença estará com vocês até a consumação do século. E aonde eu e você achamos que Deus não está conosco, está. Mas nós precisamos acreditar. Abraão, ele
Abraão, você não pode ter filhos. Abraão, sua esposa Esther, a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 17, presta atenção. Como está escrito, eu vou constituir o pai de nações. Como está escrito, eu constituí o pai de nações. Como está escrito a seu respeito? O que Deus falou a seu respeito? Deus está falando aqui de Abraão, como está escrito, eu vou constituir o pai de nações. O que Deus tem falado a seu respeito? Você pode trazer isso à sua memória? Como Jeremias disse, eu vou trazer a minha memória pelo que me dá esperança? Será que Deus tem dito que nesses dias, ou disse anos atrás, algo a seu respeito ou a respeito da sua casa? Será que você lembra disso agora? Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. E quem é Abraão depositou a sua fé. Em quem sua fé está sendo depositada? Em quem a sua fé está sendo depositada? Você pode falar que em Deus, mas quero que você reflita nas suas ações, reflita nas suas palavras, porque você quer onde está a sua fé. Olha o que você tem feito com as suas palavras. Olha o que você tem feito com as suas ações. Suas ações. Se a Bíblia diz para fugir da aparência do mal, ou fugir do pecado, você tem abraçado o pecado, tem certeza que a sua fé está depositada em Deus? Se a Bíblia de Deus é um Deus de vida, não de morte, você está decretando morte com as palavras, tem certeza que a sua fé está depositada em Deus? Ele depositou em Deus a sua fé. E por ter depositado em Deus, ele eliminou qualquer esfera de dúvida, qualquer esfera de morte, qualquer esfera que paralisava. Mesmo quando a ciência disse, não vai dar. Mesmo quando as pessoas começaram a rir, porque deviam ter tudo naquela época. Um senhor de 90 anos falar que vai ter filhos, no máximo deveriam ter falado que ele estava doido. Porque o Deus que dá vida aos mortos, convoca a existência elementos que não existem, como se já existisse. O Deus que dá vida aos mortos, ele chama a existência o que não existe, como se já existisse. Em outras palavras, você pode não ver, mas ele vê uma palavra, você tem que depositar a fé nele e declarar, e declarar, e declarar, e declarar, mesmo que você não vê. Talvez a sua casa está uma bagunça, mas chega lá na sua casa, a partir de agora declara: aqui haverá conserto, aqui haverá salvação, aqui haverá libertação, aqui haverá cura. Meu filho é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha casa é transformada. Você pode precisar de trabalho, ainda não tem, mas declara: as portas do trabalho vão se abrir. Eu chamo a existência a um trabalho. Meu filho, você é salvo. Meu filho, você já é salvo. Meu filho, você já é salvo. Minha esposa já é salvo. Meu marido já é salvo. Já é liberto dos vícios. Começa a chamar, mesmo que você não tenha visto com seus olhos, mas pela fé você já viu algo que não existe, como se já existisse. Eu já disse uma história, eu não sei se eu disse aqui, eu disse lá na sede. O apóstolo São Juan, que é o apóstolo do nosso, que é o apóstolo Léo, que cuida dos apóstolos, hoje ele é um embaixador. Mas ele era um senhor muito simples antigamente, dizia ele. Ele só tinha um blazer, um terno, só tinha um. E ele queria comprar um carrão. Mas ele pegava aquele blazer que ele tinha e colocava. Ia nas oficinas, na garagem, aí ia lá para experimentar. E o pessoal entende muito bem, parecia que ele fosse muito rico. E ele falava: eu quero experimentar esse carro. Aí o pessoal: quer fazer um teste? Vamos fazer um teste drive. Aí ele pegava, fazia assim com o braço para trás para tirar o blazer dele. Ele sentava no carro, dirigia.
E ele falava assim na mim, ele nem sabia que eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu já entrava profetizando que aquele era o meu carro. Que aquele era o meu carro. E hoje ele é um embaixador. Não para exaltar ele, mas para você entender que ele já chamava a existência aquilo que não existe como se já fosse. Ele já se comportava como uma pessoa chique, refinada, que usava coisas boas. Eu e você precisamos aprender a nos comportar como Deus prometeu ao nosso valor, ao nosso respeito. Deus falou que você será um governador. Se prepare, comece a andar como um governador. Comece a estudar. Comece a praticar. Comece a fazer isso como Deus disse para mim e para você. Não queira ser médico sem estudar medicina. Se você fizer isso, me avise por amor da minha vida, que eu não vou passar contigo. Eu me formei em medicina, mas não fiz faculdade, tá? Eu nem vou me apresentei. Mas a gente precisa aprender a se comportar como médico. Como médico não, como segundo Deus me chamou. Eu estou com médico na cabeça. Mas segundo Deus me chamou. Isso é chamar a existência de Cristo. Como Deus falou para mim que você seria um pregador e começou a me dar a oportunidade para pregar, eu me trancava no meu quarto. Eu me trancava ali no meu quarto. Mas, meu Deus, eu fingia que estava pregando com uma multidão assim. Eu olhava para o espelho assim, ó, ficava imaginando uma multidão enorme, gigante. Como tem ó, uma multidão gigante, eu pregando, e eu pulava, eu fazia isso, fazia aquilo. Na época eu amava o Marcos Luciano. Para mim estava igualzinho, tudo. E hoje, eu estou aqui pregando. Domingo eu estive pregando. Quinta-feira eu estarei pregando uma série, se Deus for contigo. Mas, primeiro, eu chamei a existência aquilo que não existe. Quando Deus disse a meu respeito, eu fui me preparar. Comecei a ensaiar eu pregando. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia e orar. Ao ponto da minha mãe ter que me expulsar do quarto. Vai fazer alguma coisa fora desse quarto, pai. Sai desse quarto e não te pertence mais. Mas eu não preparei. Porque eu e você temos recebido da parte de Deus e não estamos preparando. Nós pedimos para Deus algo e não começamos a nos preparar para isso. É aquela história do fazendeiro. O fazendeiro chegou para Deus e pediu chuva. 2 fazendeiros chegou para Deus e falou assim: Deus, manda chuva que está um tempo de seca no nosso estado, na nossa fazenda. E os dois fazendeiros levantou. Até aí tranquilo, mas um levantou e esperou a chuva chegar. O outro levantou e começou a plantar semente, acreditando que a chuva já estava chegando. E quando a chuva chegou, o fazendeiro que estava esperando a chuva chegar não pôde sair para plantar, porque a chuva estava forte. E o outro que plantou correu em abundância. Então, vamos voltar lá para acabar aqui. 18. Abraão crendo, esperou contra todo prognóstico desfavorável, ou creu contra a esperança, diz algumas versões. Ele creu contra a esperança, tornando-se pai de multidões, e ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico
perderam a vitalidade de outra hora, pois já contava seu ensino verdade, e que também o Pedro de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto a que Deus prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Abraão não foi tolo de não reconhecer que seu corpo físico tinha perdido a vitalidade. Não foi tolo e não reconhecer que o Pedro de Sara também já tinha se secado. Ele não foi tolo. Ele reconheceu tudo isso. Mas a Bíblia diz que ele não ousou mencionar. A Bíblia diz que ele não agiu com incredulidade. Ele não ousou questionar ou dizer algo a respeito disso. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Talvez você está passando por um problema enorme, mas o que você está falando está gerando fé, está gerando incredulidade? Será que o que você está falando está gerando incredulidade? Aí a gente está esperando um filho nascer. A gente está esperando um milagre da parte de Deus, mas falando assim que Deus não vai fazer, que o meu tempo na terra já deu, que a minha vida já está se esgotando, ou que Deus não é poderoso para fazer aquilo que Ele mesmo disse. Será que a gente está dizendo isso, ou a gente está passando por um problema dizendo assim, olha, Deus é poderoso para uma porta de escape. Olha, Deus é poderoso para restaurar a minha casa. Olha, Deus é poderoso para honrar a minha família. Deus é poderoso para fazer tudo novo, se for preciso for. Mas eu não vou permitir que da minha boca saia incredulidade. Eu não vou permitir que da minha boca saia morte. Eu não vou permitir que dentro da minha casa não serei eu o agente de morte. Não serei eu o agente de incredulidade. Porque muitos podiam chegar na casa de Abraão e falar assim, Abraão, esquece essa promessa de Deus. Mas Abraão falou, quem me prometeu é fiel para cumprir. O que você anda anunciando na sua casa? O que você anda anunciando na sua? O que você anda anunciando na sua igreja? O que você anda anunciando como ninguém está vendo? Mas deixa eu te dizer, Deus está vendo. E não diga para Deus que é brincadeira. Como eu disse, nós somos formados, cada ser humano, um quatro temperamentos. Uns foram formados um temperamento chamado colérico, que é nervoso, como é o meu caso, fica nervoso e fala pelos cotovelos, e depois percebe que falou e falou besteira. O sanguíneo que fala pelos cotovelos, e só Deus para segurar ele, mas quando vai ver ele já falou muita besteira. O melancólico que acha que o mundo cai ao seu redor, qual o Juliano não soube nada. Todo mundo contra ele. O fleumático que às vezes vai na palavra que deveria liberar. É o cara mais calmo que tem, mas os quatro tem falha. Mas deixa eu te dizer, tanto aquele que fala sem pensar, ou aquele que fala na hora do nervoso, do colérico, do sanguíneo, se não deixar essas palavras, não tem como voltar. Três coisas que não voltam mais: é o tempo, a flecha e as palavras. Eu falei no momento de nervosismo. Infelizmente, já nas suas palavras, elas não voltam. Elas não vão voltar. Por isso que a gente deve ter muita paciência e pensar bem no que ele vai falar, para não ferir a minha vida e a sua vida.
Porque muitas vezes eu não estou vivendo, a gente vive, eu vejo muitas pessoas me falar para mim assim, repreende a inveja contra a minha vida, repreende a oração contrária contra a minha vida. Mas daí tu vai conversar com a pessoa está assim, eu sou pobre, né? Meu Deus, eu faço tanta necessidade. Aí eu fico me perguntando, será realmente que tem inveja de oração contrária contra a vida dessa pessoa? Ou será que são as palavras dela que estão se amaldiçoando? E para parar para pensar. Aí eu e você, muitas vezes estamos transferindo. Não estou falando que o diabo não tem culpa nisso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas deixa eu te dizer, o diabo é um cachorrão, uma metralhadora, sem bala. Ele é um cachorrão, a gente vai devendo ser forte, né? Não, ele é um ser, uma metralhadora sem bala. Se ele atirar, acontece alguma coisa? Sem bala? Mas sabe quem dá as balas para ele? Eu e você. Muitas vezes dá uma bala para ele falando assim, minha vida está uma desgraça, né? Toma essa bala aqui, ó. Aí ele vem e atira. Toma. Aí minha vida virou uma desgraça, por quê? Porque eu dei uma missão na mão dele, ele tirar em mim. Porque eu dei aquilo que ele queria para destruir a minha vida. É como aquele, eu já disse aqui, volto a dizer, porque tem gente que não estava aquele dia. E o diabo chorava na calçada. O diabo chorava na calçada. Passou uma pessoa e disse assim, seu diabo, por que você está chorando? E ele disse assim, está vendo aquela casa? Eu não posso destruir aquela casa, aquele casal eu não consigo separar. E o cara disse, credo, seu diabo, o senhor é tão fraco assim. E o diabo não disse nada. Ele disse assim para o diabo, seu diabo, pode deixar que eu vou fazer. E viu que você não conseguiu fazer. Ele escreveu um bilhete para a mulher, que o marido estava traindo, o marido com a mulher estava traindo. Pouco tempo depois o casal se separou. Ele voltou para o diabo e disse assim, está vendo, diabo? Eu fiz o que você não conseguiu. O diabo falou, não, eu só precisava de uma pessoa para falar o que eu queria que falasse. Ele só emprestou a boca do diabo. E ele falou maldições que destruíram o casamento. Eu e você muitas vezes estamos entregando munições para o diabo destruir a nossa vida com palavras. E a gente está falando, é culpa do diabo. Muitas vezes é que eu não oro pedindo para Deus colocar um guarda na minha boca. E a gente deve orar diariamente quando acorda, agradecer a Deus todo dia, orar e falar, Deus, coloca um guarda na minha boca, para mim não falar nada que me prejudique, nada que desonra o Senhor, nada que vai travar a minha vida. Mas a gente também pode fazer a mesma coisa com Deus, porque Deus tem todo o poder de criação. Ele quer criar, mas a gente pode pegar as palavras e colocar a palavra de vida sobre a minha vida. Aquilo que a pastora disse aqui na oferta é toda a verdade. A pastora, quando a gente casou, ela chegava e falava assim, meu Deus, como é que a gente vai pagar as contas? Eu falava, Deus vai prover. Deus vai abrir uma porta, Deus vai prover para mim e para você. E ela assim, meu Deus, eu tenho tanto, isso, aquilo. Ele tá bom. Mas eu não vou abençoar o meu dinheiro, eu não vou abençoar minhas finanças, eu falava para ela. Eu vou abençoar e Deus vai suprir essa necessidade. Até hoje, ele nunca deixou faltar. Porque eu nunca amaldiçoei.
E não deixei ela amaldiçoar mesmo, porque ela queria reclamar, eu não deixava ela reclamar. Ela não reclama, não fala nada. Meu Deus, não! Porque eu sei que a palavra tem poder para criar, para destruir. Você precisa dessa noção. Eu quero colocar isso tanto na sua mente. Quando você vê uma desgraça acontecendo, você vai falar assim: eu declaro vida. Quando você vê alguém falando assim: o café está caro, você vai falar assim: mas Deus vai suprir minha necessidade, segundo as suas riquezas em glória. Meu Deus, você está vendo um tanto de roubo, mas ao meu respeito, de dar a ordem aos seus anjos para que campem ao meu redor, e guardem a minha casa, guardem a minha família. Todo mundo que eu ouço falando assim para mim, que eu trabalho no atendimento de Barra Velha, todo mundo falando assim para mim: meu Deus, está perigoso, isso, aquilo. Hoje falaram assim para mim: roubaram a bateria dos meus caminhões, eu não sei mais o que eu faço, você não se preocupa com isso? Falei: nem um pouco. Aí a pessoa assim: por que não? Eu falei assim: porque eu não me preocupo com isso, isso é tão útil, eu sei que guarda a minha vida. Falei para a pessoa: como assim? Quem guarda a sua vida? Eu não dependo dos homens. Eu sei que a minha casa está coberta de anjos. Ai, seu carro, os anjos também estão guardando. Eu e você temos que aprender a não estar ouvindo com as coisas negativas, com a realidade que está afetando ao nosso redor, e liberar vida, e liberar a palavra de Deus. Porque muitas coisas acontecem porque é fruto meu, das minhas palavras e das suas palavras. Fique de pé comigo. Abraão tinha todo o direito de. Fique de pé comigo, já vamos encerrar. Abraão tinha todo o direito, segundo os seus olhos, de amaldiçoar a sua vida. Mas a Bíblia diz que ele não ousou fazer isso. E nessa noite eu quero te proibir de amaldiçoar a sua vida. Porque eu quero que você viva o melhor. Eu quero que, se for preciso, eu te carregue. Se pudesse, eu te carregaria nas costas. Mas não posso. Mas eu posso te ensinar a chegar até lá. E essa noite, eu quero que você aprenda a usar as suas palavras. A usar as suas palavras. A dizer para a morte: eu declaro vida. Ao você olhar para a sua casa e ter um vale de osso seco lá, e você não sabe o que vai fazer com aquilo ali, você vai falar assim: eu vou declarar vida. Porque Deus quer ressuscitar esses mortos aqui. Olhar para aquele goleiro e falar assim: goleiros, sejam pagos no nome de Jesus. Deus abriu uma porta e eu vou pagar todas essas dívidas. Minha família seja salva no nome de Jesus. Minha igreja seja cheia no nome de Jesus. Enfermidade saia, porque eu sou curado no nome de Jesus. E eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Você vai trazer a sua memória aonde você tem declarado morte, aonde você tem declarado morte sobre a sua vida, ou sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai trazer a sua memória isso. Você sabe aonde você tem amaldiçoado. Você sabe onde você tem amaldiçoado. Você sabe onde você tem dito palavras que têm travado a sua vida. Talvez você disse isso na sua finança. Talvez você disse isso na sua saúde. A minha saúde nunca melhora, eu nunca fico boa. Talvez você disse isso no seu corpo físico. Ah, meu corpo físico, eu não gosto dele, ele não me atrai. Talvez você disse isso sobre a sua casa.
casa, eu detesto a minha família, eu detesto meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa. Eu detesto o que eu tenho que fazer, eu detesto o meu trabalho, eu detesto a minha escola, eu detesto acordar de manhã, eu detesto deitar para orar, eu detesto ter esse compromisso. E você trouxe a sua mente. E agora tu vai repetir comigo uma oração. No nome de Jesus. Pode repetir em voz audível. Em nome de Jesus. Eu quero toda palavra de maldição, de morte, de separação, de divisão, de rebeldia. Palavras que trouxeram confusão, fecharam portas, liberaram demônios para me atingir. Palavras que mudou o fluxo da natureza divina sobre minha vida. Eu declaro quebrada na autoridade no nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida as bênçãos do Senhor, a prosperidade, a riqueza. Andarei embaixo de céus abertos. Meus olhos verão as promessas se cumprirem sobre minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus parentes, sobre o meu trabalho, sobre a minha escola. As palavras de vidas eu libero agora todas as áreas da minha vida. Aonde existiu morte, agora eu digo, ossos, ouça a palavra do Eterno e volte a ter vida. Em nome de Jesus. Vida. Amém. Querido, você agora vai começar a ser profeta sobre a sua vida. Você vai começar a ser profeta sobre a sua vida. Não importa se você vai gritar, a paixão do seu lado vai gritar dele, mas você vai mudar a sua história. Eu quero que você olhe para a sua vida. Se você estiver enfermo, você vai declarar: eu sou curado, em nome de Jesus. Se você tiver um problema financeiro, você vai declarar: eu sou próspero, eu sou rico, em nome de Jesus. Se você quiser que a família salva, você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tiver problemas emocionais, eu declaro que toda depressão e ansiedade saia, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Se você estiver preocupado de morrer, você vai gritar: ele, se é verdade, vos libertar verdadeiramente sereis livre. Eu sou livre em Cristo, a morte não tem domínio. Você vai ser profeta sobre a sua vida. Você não precisa falar como eu falei, mas fale declarando vida. Fale declarando vida. Eu vou contar até 3 que você pode gritar. 1, 2, 3. Eu sou livre. Pode gritar, gente. Não tem vergonha. Eu sou curado. Vou acordar de vocês. Comece a falar. Fala a palavra de vida. Você é próspero, eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou liberto. A minha casa é liberta. A minha casa é transformada. A minha casa é restaurada. Fala, não tenha medo. Enche o céu da sua vida de palavras de vida. Enche os céus dessa igreja de palavras de transformação. Você é
Mas sempre perdeu o medo diante de Deus. Querido, Deus vai fazer, mas Ele quer saber se Ele pode contar com você. E se Ele não pode contar com as suas palavras, como é que Ele vai poder te usar para mudar a sua casa? Se você não consegue falar assim, a minha casa vai ser liberta, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero. Querido. E nós vamos. Eu quero convidar você mais uma vez a olhar todo esse espaço aqui, ó. Olhar todo esse espaço, nós já vamos encerrar. Se você tem alguém que você precisa salvar, se você quer que Jesus resgate, ou talvez a sua família inteira, você vai profetizar sobre cada cadeira. Aqui está o dono dessa cadeira de Esther. Esther vai estar sentada nessa cadeira, adorando ao Senhor. A Ana terá nessa cadeira, sentada adorando ao Senhor. E você pode sair declarando com convicção e fé sobre todas as cadeiras. Eu declaro no nome de Jesus que o Ávila estará sentado aqui. Eu declaro no nome de Jesus que o Paulo estará sentado aqui. Na Esther, eu declaro no nome de Jesus Cristo, o Diego estará sentado aqui. A André estará sentado aqui. Eu declaro que o Espírito dele estará sentado aqui. Eu declaro o projeto, a Patrícia estará sentada aqui. Eu declaro no nome de Jesus Cristo a salvação agora sobre honestamente declaro que os meus tios estarão sentados aqui. As minhas tias, eu declaro que meus primos estarão sentados aqui. Eu declaro que Ana, Guilherme estarão sentados aqui. Eu declaro que o Paulinho estará sentado aqui. No nome de Jesus. Queridos, seja profeta. Seja profeta. Só que nós já vamos encerrar agora aqui na pastora. Depois na série. Para estar ungindo as fotos. As fotos e as roupas que estão ali. Porque eu acredito que Deus vai mudar muita história ali. Lembrando que essa é a 7ª noite. Semana que vem é o último dia dessa campanha. O último mês pode me comprar. Feche seus olhos e estenda a mão para lá. Pai, no nome de Jesus, apresentamos ao Senhor cada peça de roupa, cada forma. E queremos declarar sobre essa casa, sobre essa família vida, na autoridade que é sobre o nome de Jesus. Cancelamos agora todo pacto do mal, toda palavra de maldição, todo trabalho feito da Umbanda que branda do Noé, declarando respeito, simpatia sobre essa casa, sobre esse casal, desfeita, na autoridade que é o nome de Jesus. Declara essa família livre, esse espírito de enfermidade que Deus sobre essa casa, trazer enfermidade sobre a família. Eu declaro agora quebrado suas ações, que essa família é livre desse espírito. Declaramos o espírito da miséria bater e retirado. E essa família prosperando, declaramos a salvação sobre essa casa. Que está aqui, meu Pai, pedindo para ser salva, pedindo para ser resgate de água, de água para o sol de a casa dele, e os senhores nos resgates com corda de amor, como diz a tua palavra, da verdade com corda de amor. Declaramos o nome de Jesus, a salvação entrando sobre o lar, anulamos sentenças de divórcio, anulamos sentenças de morte, e declaramos que a vida, a mudança, as portas de trabalho se abriram, a enfermidade ser vai a retirada da cura, chegando ao corpo físico, a alma, ordenando a depressão que saia, ordenamos a ansiedade que desapareça, declaramos a paz, a perfeita paz, as duas promessas se cumprindo sobre cada um deles.
Ah, eu quero pedir que cada um deles venham até a igreja, sente nessas cadeiras e cultue, adore ao Senhor. No nome de Jesus, esse será, Pai, o maior testemunho. E declaramos a vida do Senhor sobre cada um deles. Segundo a tua vontade, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando que convido vocês, nós temos nosso culto. Não volte. Convide mais alguém. Amém. Amém? Estenda sua mão em direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, oramos, apresentamos cada família, cada lar que é apresentado. Declaramos a vida do Senhor. Declaramos a presença do Senhor no Pai sobre essa casa. Trazendo prosperidade, paz, riquezas. Trazemos, Pai, um extraordinário. Declaramos, meu Pai, a vida do Senhor atenta sobre o nosso lar. E agora toda a confusão, divórcio, inimizade saia. E que no nome de Jesus, quebramos agora toda certeza de responsável sobre nossas casas. Declaramos vida. No nome de Jesus, nos leve segurança para a glória do teu nome.